André, que bom que você está aqui, tudo bem? Grande Mauro, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Porque esse Brasilzão não dá descanso para gente. Não dá para ninguém. Vamos falar da crise em geral, mas eu queria te. Né, a gente trafegou por essa crise já faz um bom tempo, mas estamos chegando aí numa definição dela, e acho que tem um fato inusitado dessa iniciativa do Lula, um fato inusitado dessa iniciativa do Lula de buscar a confrontação. Não me parece que tenha sido para derrubar o presidente do Banco Central, mas para enquadrar. O Lula obteve, talvez pela primeira vez na história do Brasil, ele conseguiu rachar o lado de lá. Nunca tinha visto isso. Então, o Haddad teve ontem no BTG, e aí alguns dos principais operadores e líderes de alguns dos maiores fundos de investimento do Brasil se levantaram na conversa com o Haddad para falar contra a meta da inflação, defendendo a posição do Lula de aumentar a meta da inflação. Aí o Haddad foi à noite no Esfera. Esfera é um grupo de lobby, um grupo de networking dos mais ricos, dos milionários. Tinha 50 grandes empresários lá. Vários deles criticando a taxa de juros. Eu nunca vi isso acontecer. O Lula conseguiu um fenômeno mesmo, né? Rachou o campo do financismo e da alta burguesia brasileira. Interessante, né? Bom, então vamos lá. Ó. Eu acho que tem uma parte que foi resultado da atuação política do Lula, mostrando a importância do líder político depois de tantas décadas de domínio da tecnocracia. Né, a gente vê novamente a política aparecendo num confronto direto com, em geral, aqueles sacerdotes da técnica, sempre lidando com questões eximiamente políticas, como a moeda, mas tentando lidar com ela como se ela fosse um negócio separado da realidade social. Ao trazer esse debate da maneira como o Lula trouxe para o confronto político, acho que algumas coisas ficaram muito claras. Primeiro, o Banco Central é um espaço de conquista política, a institucionalidade da autonomia foi feita num contexto muito específico, na minha visão, com pouquíssima discussão para a importância do tema, sem os devidos cuidados institucionais com relação ao protocolo de ação do banqueiro central, algo que eu tratei no meu último, não no artigo da Folha dessa semana, mas no último, né, sobre a autonomia abusiva do Banco Central. Então não se tem direito, quem lê a lei complementar 179, que institui a autonomia, não sabe o que deve o Banco Central fazer. O que muda com a autonomia? Tudo que muda é que ele tem mandato fixo, não coincidente com o presidente, mas não tem nada dizendo como que ele deve proceder, se deve aumentar a transparência do Banco Central, quais são os tipos de publicação que o Banco Central tem que fazer, não tem nada disso. Só existe a concessão da autonomia, mas não existe, como os liberais gostam de colocar, mais deveres por parte do Banco Central. A gente deu direitos, e eu vou lembrar aqui o avô do Roberto Campos, que dizia que na Constituição Federal existem 73 vezes a palavra direito e apenas 4 vezes a palavra dever. Só quais são os deveres do Banco Central? E eu acho que a reação do Lula é exatamente nesse sentido. Olha, ele tem autonomia e ele faz o quê? Restringe, constrange um governo federal eleito para fazer a sua política pública? Não. Então o Lula se insurgiu, né, levantou essa bola que historicamente é levantada ou por ministros ou pelo vice-presidente, como ele mencionou, José Alencar. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é o confronto. Acho que o confronto foi sadio. A maior parte da população, inclusive quem não votou no Lula, apoia o Lula nessa direção, porque acha que os juros estão muito elevados. Agora, a parte do veneno aqui, que a gente, né, tem aquela máxima que dá para você matar um rebanho inteiro de carneiros com magia e um pouquinho de veneno. Né? Então, a partezinha do veneno, que é, vamos dizer, a coisa concreta da economia, tem a ver com os rigores que estão, né, recaindo sobre o mercado de crédito privado. Então, durante todo o mandato do governo Bolsonaro, na verdade começou lá desde a instituição do teto de gastos em 2016, no calar da noite, ali em 2016, começou a ter meio que um rally na direção de crédito privado. Então, muita gente demandando crédito privado, as taxas de juros no mercado de crédito privado foram ficando bem magrinhas, com spread bem magrinho. O spread, para quem não entende, é a diferença entre o que uma empresa paga para ter o crédito e aquilo que o banco, né, cobra, tem em termos de custo de captação. Então, por exemplo, uma empresa, ela vai pegar, uma grande empresa, né, ela vai pegar dinheiro, ela vai pegar Selic ou CDI, mais um spreadzinho. Esse spread, ele estava bem pequeno até pouco tempo atrás, e aí veio, né, a crise da Americanas, Marisa, todas essas empresas, Ambev,
né? Agora a gente está tendo uma disseminação de recuperações judiciais. E esse spread aumentou. Então significa que as empresas elas estão se financiando de forma mais cara, Mauro. E aí eu acho que isso levou, né, acendeu a luz, o farol amarelo para esse pessoal, e eles falaram assim, olha, isso aqui não vai embora tão cedo, porque as fraudes privadas, normalmente, elas são tratadas com uma benevolência beneditina, assim, né? Ninguém gosta de falar muito, é aquela coisa só Americanas, que é um rombo monumental, que realmente causou esse drama. Então o pessoal né, a Faria Lima está dizendo o seguinte, olha, como esse spread está aumentando e ele corre o risco de colocar várias empresas em instabilidade financeira, com chance de quebrar, eu acho que está na hora de baixar os juros. Entende? Então tem a dinâmica política, mas na minha visão, a Faria Lima também está vendo que se não começar a baixar o juro, o drama vai se esparramar, inclusive para quem ela financia, inclusive para quem ela, né, investe, ou onde ela tem ações, ela tem interesses ali mesmo. Isso é interessante que você traz. Bom, primeiro eu vou te dizer o seguinte. Eu morei durante 2 anos no mosteiro beneditino. Não tem toda essa benevolência, não. Então vou mudar, vou encontrar outra referência. Franciscana. Mas franciscana também não é. Eu acho que sim, os franciscanos são mais benevolentes. Então, acho que você traz uma questão interessante, porque mostra que, agora olhando para o personagem, né, para o neto do Bob Fields, né, para o neto do Roberto Campos Neto, que é o lugar que ele ocupa nesse arranjo, vamos dizer assim, da economia política brasileira, que é assim, ele está tão isolado que ele sequer representa o corpo da alta burguesia brasileira. Ele está representando um segmento, talvez minoritário nesse momento, que é, o que você está dizendo é isso, olha, uma fatia expressiva do empresariado da burguesia brasileira está achando que não dá mais, essa taxa de juros está inviabilizando, está estrangulando as empresas da economia. E o Campos Neto representa esse segmento, me parece que de corte bolsonarista financista, que mantém-se atado a esta dinâmica de estrangulamento da economia com taxas de juros as maiores do planeta. Olha, Mário, eu iria ainda pela linha de que ele representa os interesses da classe endinheirada do Brasil, seja ela financista, rentista, seja ela, né, aplicada ali no mercado, na produção real. Eu vou te explicar por quê. Quando começou esse confronto, e o Haddad optou por fazer o trabalho ali do bom policial, né, o Lula, trabalho do policial duro, que pressiona, e o Haddad ia lá e fazia um pouco ali, colocar os panos quentes, dizia que estava trabalhando para resolver o problema. O próprio Roberto Campos Neto começa a mudar a postura dele. Então, quando sai a minuta, né, para quem não entende as reuniões do Copom, o Conselho Político de Política Monetária, o Copom, assim que termina a reunião na qual eles definem a taxa de juros, eles emitem uma minuta, que são ali 4, 5 parágrafos no máximo, dizendo qual foi a base da decisão de manter, reduzir ou subir a taxa de juros naquela reunião. A minuta foi muito dura. A minuta é quase que uma ameaça ao governo federal. Dizendo assim, ó, se vocês não tomarem conta das contas fiscais, a gente vai fazer o que for necessário, vai manter o juro e vai subir o juro se for necessário. Não é aquela ideia do Mário Draghi lá na Europa, de eu vou fazer o que for possível, só que lá o Draghi salvou a periferia da Europa, né? Porque ele liberou dinheiro. Aqui é o contrário. É o Draghi às avessas, né? O Roberto Campos Neto. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para manter as expectativas convergentes ali, a meta de inflação. Depois, se você quiser, a gente pode analisar isso em mais detalhe. Uma semana depois, sai a ata da reunião. E a ata da reunião, ela já é muito mais suave, porque nesse período aqui, o Lula foi para cima, e o Lula fez algo que a nossa elite não admite, tem muito medo, que é o líder mobilizando as massas. O Lula vai e fala assim, olha, empresários, população, todo mundo precisa pressionar o Banco Central. E tecnocrata não lida bem com pressão popular, porque eles não sabem reagir muito bem. O Lula explicou para o Brasil que taxa de juros é um tema que interessa ao mais pobre. Isso, ele conseguiu popularizar a emergência desse tema e dizer, da maneira como ele, né, consegue traduzir, que assim, olha, eu não consigo governar se continuar desse jeito. Vocês me elegeram para eu restaurar o funcionamento do Estado, para eu restaurar a nossa busca de cidadania, só que tem um empecilho intransponível, que é o tamanho dessa taxa de juros.
que ela empurra vocês que votaram em mim para fora do orçamento para fazer mais espaço para os juros de dívida, né, o serviço de juros da dívida pública. Então eu não posso aceitar isso, eu preciso do apoio. E aí a ata da reunião do Copom já vem muito mais suave. Então ela já vê, olha, o governo está fazendo os esforços, então se esses esforços derem resultado, forem na direção da estabilidade e tal, a gente pode começar a pensar em reduzir o juro. Eu ainda acho, como eu coloquei na primeira frase desse meu último artigo, que é uma extrema arrogância do poder. É uma extrema arrogância imaginar que você vai enquadrar um presidente eleito nas condições em que ele foi eleito, né? Então, para mim, ainda persiste o problema, né? Aquela coisa do Banco Central se achando maior do que a própria presidência em constranger. Mas, Mauro, aí, voltando no teu ponto inicial, isso não é à toa, tá? Então, essa arrogância no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, eu vou delimitar o seu espaço de ação, tem a ver com o grupo que dá suporte a ele. E aí eu não acho que o grupo seja exclusivamente a Faria Lima, eu acho que a Faria Lima é uma parte importante, porque é quem gere grande parte dos ativos da economia, né? Então quando a gente fala de riqueza, grande parte dessa riqueza está ali, né? Tirando a parte de terras, né, imóveis, e mesmo imóveis, né, com os fundos imobiliários, tem muito dinheiro ali envolvido. Só que tem a outra parte da economia real, que é altamente financiarizada. Ou seja, depende da Faria Lima para, né, complementar os seus ganhos, as suas receitas, que cada vez menos vem da própria atividade delas na economia real. Daí o problema da Americanas. A Americanas estava, né, encontrando lucros por meio de postergando pagamentos para fornecedores, fazendo a lógica, né, do eu devo, não nego, pago quando eu quiser. Né, isso que a Americanas estava fazendo. Então eu acho que esse arranjo, né, eu tendo ainda a não ver tanta fragmentação nas elites econômicas, né, como você chamou da burguesia, eu acho que ainda está bem agrupado. O que aconteceu foi um processo de ajustamento dentro desse conflito em que, na minha visão, o Lula venceu. Mas ele não venceu exclusivamente, como eu coloquei, pela capacidade e pelo carisma dele, ele venceu por isso, mas também porque eu acho que a situação no mercado de crédito das grandes empresas começou a ficar ruim. E aí o pessoal falou, olha, a gente não vai ter como ganhar, porque se a gente apoiar Roberto Campos Neto, a gente pode ser a próxima bola que está na caçapa do ponto de vista da instabilidade financeira. Perfeito. Você mencionou essa questão da autonomia do Banco Central. Lula ontem, na entrevista do CMN, fez duas observações. Primeiro, é a autonomia, não é a independência. Segundo, quando acabar o mandato do Campos Neto, nós vamos revisitar esse tema. Deixando claro, inclusive, que em nenhum momento teve a ideia de derrubar o Campos Neto ou de revogar a autonomia. Seria uma guerra política muito improvável e que só traria prejuízos a Lula. Mas eu queria falar sobre a questão da autonomia. A lei é realmente muito impressionante, porque diz assim, ó, o Banco Central do Brasil é a autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes, etc, etc, etc. É muito estranha essa disposição, porque é o seguinte, estranha não, né? Explicável. Tem autonomia em relação ao governo, mas não tem autonomia em relação aos bancos. Não tem uma vírgula lá dizendo a diretoria do Banco Central é autônoma em relação aos bancos, instituições financeiras, sei lá. O diretor de política monetária do Banco Central, que está acabando o mandato dele agora, era o chefe da mesa de renda fixa do Itaú, e que provavelmente voltará ao Itaú quando deixar o Bruno Serra a sua gestão no Banco Central, passado o período da quarentena, ou seja, era alguém que chegou ao banco e que olhava obsessivamente para a necessidade de aumentar sem parar a taxa de juros. Então, não é autônomo em relação ao governo, à sociedade, e não em relação ao mercado, né? Exatamente. Eu não sei em que medida algo assim figuraria em lei, porque isso é uma pressuposição do regulador que ele tenha um distanciamento com relação aos interesses do regulado. E aqui que vem o meu ponto. Na medida em que não se estabelece um protocolo de relação entre o Banco Central, que agora tem autonomia
funcional, operacional, administrativa, financeira, todas essas autonomias. Com relação ao governo federal, que em tese é hierarquicamente superior a ele, porque ele faz parte do Ministério da Fazenda, né? Ele faz parte do braço econômico do governo. Então, ele tem uma autonomia operacional, mas ela não é independência, porque ele não define os seus objetivos. Então, quando você entra no site do Banco Central, eles colocam na base da tela, fica sempre ali acompanhando a tua leitura, a missão do Banco Central. Então, o que é a missão do Banco Central? Zelar pela estabilidade de preços, né, pelo poder de compra da moeda, a estabilidade do sistema financeiro, e eles colocaram lá, fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Só que a lei não diz isso. A lei diz fomentar o pleno emprego e suavizar as flutuações econômicas. E por que a lei diz isso? Porque já existe muito estudo mostrando para vários países que quando você tem um ciclo recessivo, o desemprego ele se torna persistente. Quando volta o ciclo, o emprego não volta com tanta facilidade. Isso é evidência empírica de grandes revistas acadêmicas internacionais, o FED, né, o Banco Central Americano usa isso, o Banco Central Europeu usa isso, e é por isso que você evita deixar a recessão como um mecanismo de correção, né, meio que muito fácil, ali, muito frequente, porque ele gera efeitos permanentes sobre o lado real da economia. Muito bem, o Banco Central não coloca isso, ele coloca bem-estar econômico da sociedade. Aí o Roberto Campos Neto, na entrevista, né, naquela quase relações públicas que ele foi fazer na TV Cultura, ele diz assim, não, mas ele até, é engraçado porque ele confessa sem ninguém perguntar. Ele foi lá, sem ninguém provocar essa questão, ele falou assim, a gente colocou bem-estar econômico da sociedade, porque para mim essa é a missão do Banco Central, sabe por quê? Porque controlar a inflação aumenta o bem-estar da sociedade, porque não gera um tributo sobre o pobre. Porque não diminui o poder de compra sobre o pobre. Ele só não explicou que o mecanismo que ele utiliza para controlar a inflação gera desemprego para o pobre. Então olha que fantástico o pobre ter um fantástico poder de compra da moeda que ele não tem. Porque ele não tem renda, ele não tem emprego. E esse é o grande drama, né, quando a gente está discutindo a autonomia, porque ele foi em rede nacional e falou que ele está descumprindo a lei. Ele não pode alterar numa liberdade interpretativa a letra da lei, sendo que ele não alterou as duas outras. E sabe por que ele não alterou, Mauro? Porque não interessa nem a ele, nem a equipe, nem ao Copom fazer a inclusão deste mandato de cuidar do emprego. Por isso que eu escrevi no meu artigo que ele tem que se esforçar mais, se ele quiser ser o banqueiro central dos pobres, em vez de digitalizar a pobreza, que é o que ele fez quando ele usou o exemplo do menino que estava vendendo o produto para ele e ficou feliz, né, que o menino usou o Pix, ficou emocionado, ele tem que dar emprego para essas pessoas. Esse menino tem que estar na escola, ele tem que estar lá fazendo o que a teoria que ele defende, que é construir capital humano para poder se educar e ganhar bem no mercado de trabalho, defende. Ora, ele não é um liberal? Por que ele então está ali emocionado porque tem uma criança vendendo produto para ele? Né? A gente não sabe nem se é verdade, né? Porque eu não sei se nos restaurantes que ele anda, crianças podem vender produtos, de qualquer maneira, mas supondo que seja verdade. Ou seja, qual que é a preocupação social, né, de dar Pix para uma criança, né, que está vendendo produto em vez de estar na escola? Não, e aí esses pontos... Oi? Não, desculpa, por favor. Então esses elementos, eles vão se acumulando, porque dizem respeito à capacidade do Banco Central de questionar o governo federal. Quando o Banco Central faz reuniões, gerou um alarido enorme quando eu falei que as reuniões são feitas com economistas da Faria Lima, as pessoas me escreveram, indignadas, André, ninguém combina taxa nessas reuniões. Eu falei, mas eu não falei que combina taxa. A minha questão é que, assim, economistas da CNI não são chamados, economistas da Fiesp não são chamados, economistas do DIEESE não são chamados, economistas da CUT, economistas de várias centrais sindicais poderiam participar para levar os seus anseios para o Banco Central, mas eles não são convidados. E aí a reação do Roberto Campos Neto falou, não, é que a gente lida mais com o mercado financeiro, então por isso a gente chama essas pessoas. Tá bom. Ele também faz uma reunião trimestral com pessoas com economistas da indústria. Agora, Mauro, reunião trimestral, sendo que a taxa de juros é definida a cada 45 dias, é quase para fazer o checklist, para dizer assim, olha, tá vendo? Eu estou fazendo. Sim. E o mais engraçado é que economistas de esquerda vieram me corrigir, dizendo assim, não, o Banco Central faz reunião
com o setor industrial, eu falei assim, mas vocês não estão entendendo. A reunião que importa, vocês não são chamados. Porque é a reunião que vai captar as expectativas para fazer a divulgação do relatório trimestral de inflação. Isso saiu na Folha de São Paulo. Não é nenhum segredo. Então, note que tem esses elementos, eles são muito importantes. E aí, para terminar, o último, só para não estender demais, é a questão dessas expectativas, a maneira como o Focus, que é esse relatório semanal que o Banco Central coleta para entender como as expectativas estão captando PIB, câmbio, setor externo e inflação. Não pergunta desemprego, Mauro. Por que você não pergunta para esse pessoal qual que é a previsão deles de desemprego? Por que o Banco Central publica previsão de PIB, previsão de inflação, previsão de contas externas, previsão da taxa neutra de juros que eles utilizam, que é a taxa que impede que haja, né, inflação, mas eles não fazem previsão de desemprego. Você entra no relatório do trimestral de inflação, eles fazem assim, indicadores alternativos de desemprego, e eles usam um do Itaú. Incrível. Um do Itaú, eles usam outros também, mas usam um do Itaú, e aí não tem no Focus a previsão de desemprego, porque se este é um mandato do Banco Central instituído desde abril de 2021, que é cuidar do pleno emprego. Então, note que, e eu não estou nem entrando na questão dos modelos, porque senão fica muito chato aqui a nossa conversa. Existe um déficit de transparência que é incompatível com o poder que foi conferido à autarquia. E é isso, na minha visão, a que o Lula está reagindo. Porque quando você vai para o governo federal, existe assim uma quantidade imensa de protocolos para você manter a transparência. E o Banco Central, novamente, eu não estou criticando a instituição é um centro de excelência do Estado brasileiro. Só que a maneira como isso está sendo feito, na minha visão, é terrível, porque gera uma situação como essa. Um governo eleito, democraticamente eleito, numa das eleições mais difíceis da nossa história, ele assume o poder e ele tem que ficar se explicando por que ele não consegue executar o governo dele, porque o Banco Central, que foi, né, foi nomeado, a presidência foi nomeada pelo seu antecessor e arquirrival nas últimas eleições, não deixa ele governar. Então, isso para mim é um debate absolutamente político, tem elementos técnicos aqui que a gente pode discutir, a própria questão das metas de inflação tem aspectos técnicos que valem a pena debater, mas a gente não pode, em absoluto, excluir a dimensão política inescapável desse problema. Sim. Moeda é um problema político, ele não é um problema técnico. A gestão da moeda pode ser um problema técnico, mas a maneira como a gente opera a moeda, isso é eminentemente político. E você traz uma questão muito interessante, que é reveladora do estatuto da chamada elite econômica do país, que é considerar que tem assuntos que é só para o clubinho. É isso mesmo, né? Não, mas a gente só trata da questão de juros. Por que o Diese vai ter interesse? Para eles, não é uma questão moral. Não é que eles são maus intrinsecamente. Não. É uma concepção de planeta, de mundo, de país que eles têm. Acho muito interessante. Você escreveu o artigo da Folha a partir dessa história do PIX. E, convergentemente, o Lula fez uma observação muito interessante na entrevista da CNN. Que ele falou, eu quero que esse moço aí, o presidente do Banco Central, vou convidar ele para ir visitar os miseráveis do Brasil junto com o meu ministério, que o Lula já tinha falado na campanha que vai pegar os ministros e vai levar para visitar os locais mais miseráveis. Achei muito interessante, muito agudo do Lula essa observação, porque é o seguinte, não é que o Campos Neto é mal ou bom, ele não sabe. O contato dele com a pobreza do país é se é que é verdadeira a história, com essa criança que está lá vendendo e falando em PIX. Eu te contei uma história aqui. Tive uma agência de comunicação por um tempo, e tive um cliente que veio para uma reunião no Ministério. Era 7 horas da noite, esperando o ministro, entra o garçom. Servindo, como em Brasília, né? Servindo café, água, tal, vai pondo na mesa. Era umas 7 horas da noite. O garçom sai e esse sujeito, um milionário, hoje seria um bilionário, isso foi 20 anos atrás, ele fica todo condoído da situação do garçom. Ele fala assim, estou atualizando os valores. Deve ser dura a vida desse sujeito, né? Trabalhar aqui até essa hora da noite para ganhar quanto? 6, 7 mil reais? Ficou todo mundo se olhando na mesa, porque o cara, ele simplesmente não sabe, ele não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Toda vez que a gente discute, eu trabalho muito com desigualdade, e eu fico impressionado
com a falta de entendimento da elite brasileira sobre o quão mal distribuída é a renda no Brasil, sem falar da riqueza, estou falando só da renda. As pessoas não têm ideia, e isso é típico de sociedades que têm um nível de desigualdade muito elevado. Quanto mais alta a desigualdade, mais baixa é a percepção da desigualdade. É curioso que na Suécia, que tem um dos menores índices de desigualdade, a percepção da desigualdade é muito mais elevada. Nos Estados Unidos... mas e nos Estados Unidos a mesma coisa. Eles acham que é uma sociedade muito menos desigual do que é tamanho, né, a desigualdade que existe ali. Não dá para dizer que é uma regra universal isso, mas é algo que tem um certo padrão quando a gente, né, avalia essas pesquisas de opinião. Sim. Então isso que você está me colocando é perfeito, e eu achei interessante pegar esse ângulo desse episódio que ele contou, porque primeiro, foi durante a entrevista um momento em que ele tentou mostrar que ele tem coração, que ele não é só técnica. E ele até simula ali uma emoção, e eu estou falando isso sem pejoração nenhuma, Roberto Campos Neto, novamente, como pessoa, ele deve ser uma excelente pessoa, ele é um cara calmo, até o Reinaldo Azevedo falou, ele é liano, suave, né? Ele é uma pessoa da elite econômica brasileira, então ele é educado, ele é calmo, tudo, só que você nota o grau de divórcio dele com relação à realidade da nossa população. Quando ele enxerga numa situação de trabalho infantil, o produto do trabalho dele, que é fazer o Pix, e eu não estou dizendo que o Pix não ajudou pra caramba, só que ele não consegue ver naquela situação um problema mais grave, que é a estrutural dependência das pessoas com relação à esmola, com relação à benevolência que vem da classe alta, e ele não associa isso ao fato de que está faltando emprego de qualidade, que as pessoas estão, né, com empregos com contratos intermitentes, empregos precários, 40% dos trabalhadores no setor informal, não toca, não acende na cabeça dele, e não é culpa dele em si, isso é a maneira como a economia brasileira funciona, historicamente, ele apenas, como você colocou, é um representante disso. Então, quando a gente vê, né, o debate, da maneira como ele está colocado, da maneira como ele se defendeu ali, a gente vê que a política monetária, ela ficou, eu vou usar um termo suave, tá, para não ser muito radical, ela ficou certamente viesada do ponto de vista da distribuição, né, de uma maneira quase que incontornável para a elite econômica do país. Porque se você não consegue fazer a política monetária trabalhar para o povo, é evidente que a solução neoliberal sem compaixão, que eu chamei, né, é você falar assim, olha, eu vou te dar uma esmolinha, e agora você tem Pix. Então, olha como eu te ajudei, agora vai se esforçar lá para você conseguir conquistar a sua fortuna. E aquela criança, evidentemente, não vai conseguir fazer isso. Deixa eu ler 2 superchats aqui e quero te fazer uma questão, você já tocou nesse assunto 2 vezes e quero falar sobre a questão da meta da inflação. O Gelton Pinto Coelho. Pela primeira vez na história temos um presidente do BC hereditário, porque ele é neto do Roberto Campos, né? Bozo colocou lá por causa da sua ligação com o arcabouço ditatorial. O perfil AM70 lá de Salvador, carnaval, Roncalha é muito qualificado para discutir o Brasil. De fato, gosto demais das suas análises, tenho acompanhado, para mim é uma alegria estar contigo aqui. Agradeço. Meta de inflação. Explica para nós, leigos, o porquê que seria tão importante aumentar a meta de inflação de 3,25 para 3,5? E qual é a relevância da meta de inflação e como ela se vincula com a taxa de juros? Tá, eu vou fazer uma introdução, tá? E aí, se ficar muito extenso, você vai me perguntando, pode me interromper. Bom, a gente institui o regime de metas de inflação logo depois da crise cambial de 1999. Né? A gente não pode esquecer, o Plano Real institui um teto de preços na economia, que foi a taxa de câmbio, né? Colocou a taxa de câmbio bem baixinha, de maneira que qualquer um que tentasse vender algum produto acima desse preço teria concorrência externa, né, da importação, e bloquearia, e você manteria, então, os preços mais ou menos controlados por meio da concorrência de produtos importados. Essencialmente, foi assim que a gente segurou até 99, tem uma altíssima demanda de dinheiro, né, estrangeiro para fazer isso acontecer, porque quando o produto está muito caro, você tem que comprar, o produto brasileiro está muito caro, você tem que comprar um importado, para isso você precisa de dólar. Em 99, desvaloriza o câmbio e a gente tem que, então, substituir esse regime de macroeconomia por um outro. A gente institui o tripé, que é austeridade fiscal, né, por conta da lei de responsabilidade fiscal, o regime de metas de inflação e o câmbio flutuante. O câmbio era fixo até 99, ele passa a ser, então, flutuante. Muito bem.
O regime de metas é instituído em 99 e desde então a gente não o atualizou. E essencialmente o que esse regime diz é que o Banco Central deve perseguir um único objetivo com um único instrumento. Ele tem que perseguir uma meta de inflação com o instrumento da taxa de juros, taxa básica de juros, que é a Selic. Tá? Nesse sentido, o que acontece? O Banco Central ele tem que zelar também pela estabilidade do sistema financeiro, mas do ponto de vista da estabilidade da economia, ele tem que usar a Selic. A meta de inflação ela é estabelecida por um outro colegiado, não o Banco Central. Ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que olha 2 ou 3 anos à frente e estabelece a meta dos 2 anos seguintes. Então, o Conselho Monetário Nacional é constituído pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e também pelo presidente do Banco Central. Então, ali tem um colegiado, eles têm que decidir, o governo executivo federal tem a maioria, né, daqueles votos, e aí no caso agora da autonomia, se o Roberto Campos discordar, ele pode ser então vencido, nesse caso agora, pelo Haddad e pela Tebet. E aí vem o problema, qual que é a importância da meta de inflação? Ela estabelece qual que é o rigor da meta, ou seja, do resultado que o Banco Central tem que atingir num dado ano. Para ficar mais simples para as pessoas entenderem, imagina que você está com algum sobrepeso e você precisa perder 5 quilos para você ficar no seu peso adequado, para você não ter problema de saúde nem nada. Você pode perder 5 quilos em um mês, você pode perder 5 quilos em 3 anos, você pode perder 5 quilos em uma semana. A diferença entre cada um desses prazos é o rigor que você vai ter que adotar na sua dieta, né, o grau de sacrifício que você tem que adotar na sua dieta para você atingir aquele resultado. Então, quanto mais baixa a meta de inflação, maior é o rigor monetário com que o Banco Central tem que tratar a inflação. Ou seja, qualquer soluço no índice de preços, o Banco Central tem que olhar a trajetória daquilo e ver se aquela trajetória está condizente com o prazo que ele tem, que a gente chama de horizonte relevante da política monetária. Ou seja, qual que é o tempo que o Banco Central tem para fazer a inflação convergir àquela meta. Tá? Quando, em 2020, vem a pandemia e o Banco Central, na minha visão, corretamente, por ser uma situação de incerteza, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, não sabia quanto tempo ia demorar para ter vacina, ter a reabertura, o Banco Central foi reduzindo a taxa de juros, o que gerou até aquela ligação antirrepublicaníssima, né, do Roberto Campos Neto para o André Esteves, presidente do BTG, perguntando para ele qual que seria o piso, né, da taxa Selic. Ele reduziu a taxa de juros até 2%. Né? Então foi a mais baixa taxa de juros que a gente já teve na história do país. Resultado, quando chegou ali, ninguém sabia quanto tempo ia durar a crise, eles estabeleceram as metas de 2021, 2022 e assim para frente. Então, havia a ideia de que você poderia aproveitar aquele momento com base nas reformas institucionais que o Bolsonaro e o Guedes vinham fazendo e que você, então, aumentaria de tal maneira a produtividade da economia que daria para você ir convergindo para uma meta de inflação mais baixa. Ou seja, não teria problema você aumentar, vamos dizer, o tamanho da meta, no caso, assim, quanto que você tinha que reduzir, né, a inflação, porque você confiava demais nas soluções, né, das reformas que estavam acontecendo. Tá? As reformas não ocorrem do jeito que eles previam, não dão os resultados do jeito que eles previam, e agora a gente tem uma tendência de queda da meta de inflação. Novamente, na metáfora, é como se você continuasse diminuindo de peso, e você tem que, então, manter constantemente a restrição alimentar para você chegar ali. Entendo a restrição alimentar mais ou menos aqui como restrição de investimento, de geração de emprego, né, e de atividade econômica. Então, ao reduzir mais a meta, você está constrangendo ainda mais a economia a ter que ficar, né, com uma atividade menor para poder atingir aquele resultado. Subir a meta implicaria não apenas, né, uma rediscussão de toda a maneira como a gente está operando o regime de metas, como, obviamente, impõe sobre o Banco Central um rigor muito menor, ou seja, uma exigência de rigor ou conservadorismo monetário menor. Só que a transição, como sempre, é o problema. E é isso que está em discussão, né? E aí, se quiser, a gente pode entrar um pouco nos detalhes. E é por isso que... E aí houve o que eu chamei a batalha de Tararé, que acabou não acontecendo na reunião do CMN, do Conselho Monetário Nacional de ontem, né? Em relação exatamente à meta da inflação, mas houve especulações de que o governo estava esperando um reajuste da meta
de 3,25 para 13,5. Quem estabelece essa meta é o Conselho Monetário Nacional, mas segundo a lógica, segundo os prazos ali, é no mês de junho que essa meta é revista. E o Haddad já logo avisou, não vamos rever a meta agora, vai ser em junho. E aí a reunião durou lá meia hora ontem, tiveram um almoço de 2 horas, parece que as coisas ali estão... Tem alguma conversa acontecendo ali. Por que esse 0,25 faria diferença? Eu, sinceramente, um pouco, né? Eu acho que seria mais um ajuste simbólico para decretar o consenso em torno da necessidade de subir a meta. Talvez não tanto para este ano, mas talvez para os próximos anos. Meio que sinalizando o seguinte, vamos fazer um ajuste aqui, vamos ver como o mercado vai reagir, e a gente faz um processo de convencimento conjunto da necessidade de reajustar para cima as metas dos anos seguintes. Uhum. Porque, apesar de eu falar, né, contra a tentativa da Faria Lima de entrar na ponta da fila ali, na frente da fila com seus interesses, e colocar os interesses de todo o restante da população, né, em segundo lugar, a gente tem que reconhecer que eles têm poder. Uhum. E com poder você não brinca. Então, é preciso fazer essa dinâmica, uma dinâmica super delicada, que é identificar onde estão os flancos de fragilidade do Executivo Federal e por onde que a gente pode agir. Então, a minha impressão, novamente, eu não tenho informações mais apuradas de quem está lá dentro, a minha impressão, olhando de fora, é que são várias batalhas que estão sendo travadas. O Lula começou com uma grande, chamou para a mesa de negociação, e o que eu acho que está acontecendo, relembrando a reunião que o André Esteves fez com o Lula, em que ele disse que ele poderia facilitar a receptividade do Haddad junto ao mercado financeiro, pode ser que um arranjo esteja assim, já aparecendo com os Stuberger da vida, né, com esses outros gestores de ativo, dizendo, olha, gente, realmente a meta de inflação estava muito baixa, está na hora de a gente, então, pensar de maneira mais realista, porque o mundo mudou. Então, ainda que você consiga racionalizar a explicação, eu acho que está havendo um arranjo político para dizer, para acomodar os interesses, tanto da Faria Lima, quanto os anseios do governo federal de resgatar e restaurar a atividade econômica, os programas sociais e assim por diante. Por isso que essa sinalização ela seria importante. Por que ela não ocorreu? Porque eu acho que o acordo que o Haddad travou foi, nós vamos apresentar o marco fiscal, ele vai ser um marco fiscal que vai respeitar absolutamente tudo que vocês entendem por responsabilidade fiscal, não vai ter molecagem aqui, não vai ter irresponsabilidade, e a partir disso, vocês vão querer discutir o reajuste da meta de inflação para cima. Né? Então, eu acho que um pouco o compromisso que foi feito foi esse. Não, eu não acho que isso deixa todo mundo que apoiou o presidente Lula feliz, mas, ao mesmo tempo, é o que, na visão do Haddad, estrategicamente, está posto para fazer uma transição suave, que não haja tanta volatilidade nos mercados de ativos. Me parece que é uma visão compartilhada, né? Haddad e Tebet, né? Eu acho que sim. Porque agora os dois estão olhando para o mesmo caminho, que é fazer o ajuste das contas do governo. Uhum. Como o processo tem duas maneiras de você ajustar as contas do governo. Você pode ajustar cortando gastos, como foi Temer e Bolsonaro, né? Ou como diz o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o governo temerário, né? Porque um é continuação do outro. Ou você pode fazer o ajuste equilibrando algum corte de gastos com elevação de receita, de uma maneira a melhorar a eficiência do sistema e melhorar também a equidade, né, que é a justiça tributária que tem na economia. E o Haddad e a Tebet parece que estão ali, né, bem alinhados no sentido de que precisamos ajustar o fiscal, só que a gente vai fazer dessa maneira. Vou tentar melhorar a qualidade dos gastos, e isso acho que é uma briga que vai acontecer mais para frente, quando a qualidade dos gastos for o tema, né, e a gente tiver eventualmente que discutir, né, a maneira como essa análise está sendo feita. Mas hoje, ambos estão olhando para a mesma direção, então acho que eles estão alinhados, e eu acho que isso dá uma certa força, porque a gente não pode esquecer que o mercado financeiro ficou muito feliz com a indicação da Tebet, porque quando ainda havia, né, muita suspeita, logo nos dias seguintes ao segundo turno, de que o Lula, né, a PEC lembra? A PEC do estouro, né, a semiótica aqui é fundamental, a PEC da gastança, né, como a imprensa colocava,
a presença da Tebet ali era um indicativo de um dique de contenção, né, do eventual populismo fiscal do Lula e tal. Só que agora, então, o que está acontecendo? Né, ambos estão alinhados frente ao desafio que é convencer os gestores de ativos, os proprietários de riqueza do país, e eu acho que o caminho vai ser esse, né, vai ser um caminho de convencimento, meio de bastidores, assim, mas a ideia é evitar, né, que a Faria Lima fique usando a curva de juros, né, que é como eles fazem, embutindo ali a inflação dentro da curva de juros, que são os contratos mais longos, né, fazendo isso para constranger o governo federal via Banco Central, né, porque o Banco Central olha para essas expectativas. Então, se a Faria Lima está triste, ela vai lá e joga, né, ela fica, tem certeza, eu acho que o governo vai fazer o que eu quero, então eu só vou cobrar um juro maior que tem uma inflação implícita maior. E o Banco Central olha para essa taxa de inflação que está nessa curva de juros dos contratos. E aí ele embute isso, e esse é um outro déficit de transparência que eu mencionei. Qual que é o peso que o Focus tem no modelo do Banco Central? Porque quando você abre o modelo do Banco Central e vê, não tem o peso, que é qual que é a influência que essas expectativas, né, exercem sobre a decisão do Banco Central. Pode ser que com a autonomia ela tenha diminuído, mas a gente não sabe. Entendeu? Então, eu posso estar sendo injusto aqui no sentido de acusar o Banco Central de olhar as expectativas só da Faria Lima, quando ele, na verdade, não está. Mas a culpa não é minha, a culpa é que não está isso escrito no relatório que deveria, na minha visão, dizer qual que é o peso das expectativas da Faria Lima. E, novamente, voltamos ao problema da transparência. Para encerrar e te liberar para o seu carnaval, vai passar o carnaval onde? Quem dera, quem dera. Você vai passar o carnaval onde? Vou viajar para o interior, ficar mais sossegado, ficar mais tranquilo, descansar um pouco. Para encerrar, uma última questão. Talvez seja prematura, mas tá bom, a gente vai... Agora que eu espero que você vire um interlocutor habitual nosso, a gente vai pontuando isso ao longo do tempo. Que avaliação você faz nesses 40 e pouco mais de 45 dias, 47 dias, talvez, de gestão Haddad? Bom, eu acho que que eles estão tentando fazer é mudar a maneira de gerir o Ministério da Fazenda. Acho que é muito diferente daquilo que o Paulo Guedes fazia. Primeiro porque tem mais educação, tem mais abertura, né? A gente não tem que ficar discutindo os modos do ministro da Fazenda. Acho que isso é um ganho substancial para a democracia, principalmente do ponto de vista cívico, educacional, né, para quem está ali, as crianças principalmente observando. Eu acho que existe uma clareza muito grande sobre a importância da integração regional, que é algo que ficou apagado no governo Bolsonaro e gerou muito dano ao nosso erário, porque ele deixou de receber dinheiro que era devido de Venezuela e de Cuba, porque ele cortou relações com esses países, sem falar da questão diplomática, certo? Mas cortou relação e depois não recebeu, agora já existe um incentivo de resgatar essas relações que são muito importantes. Eu acho que a discussão do marco fiscal, da maneira como está sendo feita, eu sei que muita gente que apoia o governo Lula fica ansioso, não gosta da maneira como o Haddad está fazendo, acha que ele é muito cordato e tal, mas eu acho que o que ele está fazendo é mais suave no sentido de encontrar um acordo para conseguir avançar. Talvez o confronto mais direto geraria, né, volatilidades que seriam ruins, na minha visão, para a gente, na minha visão de economista. Obrigaria, por exemplo, e justificaria o Banco Central a manter a taxa de juros, né, mais elevada. E do ponto de vista da reforma fiscal, a sinalização para mim é muito clara. Nós não vamos fazer como o Paulo Guedes, não vamos fazer como o governo Temer. A gente vai ajustar do lado das receitas também. E a gente vai fazer um movimento muito claro de aumentar a justiça tributária. E, por fim, isso para mim é absolutamente, não chega nem a ser contraste, é quase como se a gente saísse de uma dimensão, passasse por um portal e voltasse para a vida central da história aqui, né? A gente parece que tinha ido para uma linha paralela da história, que é o resgate, tanto dos reajustes do salário mínimo, a recomposição das bolsas de estudo no nível de mestrado e doutorado, né, que o Lula está fazendo, a queda no desmatamento na Amazônia, a queda drástica no número de licenciamentos de armas aqui no Brasil. Então, na minha visão, é o resgate da gente votou no Lula para isso, para resgatar a cidadania e resgatar a trajetória central de democracia, para que a gente possa discutir taxa de juros,
Então, para mim, a grande conquista que o Haddad está tendo é, primeiro, resgatar essa imagem, essa estética cívica, né, educada, ponderada, e uma estratégia de ajuste fiscal que é muito diferente de tudo aquilo que vem sendo feito nos últimos 7 anos. E eu acho que isso, apesar de não gerar os resultados e não ter a imagem estética que a esquerda, em geral, gostaria que tivesse, eu acho que é o caminho do meio que está se tentando fazer. Se isso vai ser possível daqui a pouco, mais adiante, eu não sei, tá? Porque eu não sei qual vai ser a intensidade dos conflitos que vão emergir a partir da estabilização, tá? Mas eu estou gostando muito dos primeiros 45 dias e eu acho que o Haddad está dando sinalização, né, de resgatar a capacidade do governo de financiar as nossas atividades sociais, políticas sociais, e resgatar a função do Estado, né, como um grande indutor da economia. Você não sabe, mas saberá, e nós saberemos porque você saberá. Eu espero que você venha aqui compartilhar com a gente. Só para encerrar, é isso. Eu acho que tem uma... Não é à toa que não existe na história do Brasil. Só Paulo Freire teve tantos títulos de doutor honoris causa quanto o Lula. Não é à toa. Olha. Eu sempre digo para o pessoal, vocês acham que as universidades do planeta é tudo um bando de idiota que vai dar título honoris causa para um ignorante? Não, sabe, o Lula é fantástico. E essa coisa que você traz, né? Lula realiza uma articulação e ele joga em parceria com a Haddad o tempo todo, ele vai se reunir com a educação brasileira, vai se reunir com estudantes, professores, com o ministro da Educação. O Haddad não estava lá na reunião. E ele realiza exatamente o que você falou, esta articulação entre educação, saúde, ciência e economia. Ele é brilhante desse ponto de vista, como ele articula não é nem a política econômica, né? Como ele articula algo que é a economia política. Né? Exatamente. Porque se ele não tiver o apoio, se ele não atrair esse apoio, pense, a gente está há 4 anos com medo de se manifestar. Eu sou servidor público federal, recebi e-mail do Ministério da Economia durante 4 anos sobre a minha ética, sobre como eu deveria me portar eticamente, toda semana. E eu olhava para o ministro da Fazenda, da Economia, se portando da maneira que o e-mail dizia que a gente não deveria se portar. Então, o temor de se manifestar, eu acho que gerou um certo, quase que uma atrofia no nosso órgão do protesto. E o Lula, acho que ele está tentando resgatar isso, para justamente dar suporte para ele nessas discussões, para que ele consiga ter a base de apoio que ele precisa para convencer lá no Congresso, que a gente sabe, a situação dele na Câmara é tudo menos confortável. A gente está lidando ali com pessoas que vão deixar de ganhar tanto dinheiro quanto estavam ganhando, isso não é pouco, né, se for feito o que precisa ser feito. Então, eu vejo a maneira como ele articula com o Haddad, né, uma forma de tentar encontrar um caminho que gere o mínimo de batalhas possível e que as batalhas que efetivamente precisam ser travadas, que elas sejam travadas com todo mundo junto para vencer. E eu falo isso porque eu sei que tem muita gente irritada com a Haddad, achando que ele está sendo, né, muito mole no confronto, que ele deveria ser mais incisivo e tal, mas eu vou dizer, pelo pouco que eu conheço de dinâmica fiscal, fazer um marco fiscal é uma coisa estrondosamente difícil. E eles acabaram de chegar lá. A gente não pode esquecer, são 45 dias. Parece que são 3 anos, eu sei. Mas são só 45 dias para uma equipe nova que está tomando pé, ainda está sendo nomeada, né? A gente vê as nomeações acontecendo no Diário Oficial ainda. Então é um governo que está começando. E na minha visão, oferecer um marco fiscal e emplacar uma reforma tributária, ainda que fatiada, no primeiro semestre, é algo que toma praticamente todas as atenções do Ministério. Então, eu olharia por esse caminho, pode ser que eu esteja sendo ingênuo, e aí nas outras vezes mais para o futuro, quando a gente voltar, eu analiso essa minha atual postura, mas eu acho que o governo está indo para o caminho que eu considero adequado. Legal. André, obrigado demais pela tua presença aqui, foi muito legal, todo mundo no chat aqui elogiando muito você. Valeu, bom carnaval para ti, até a próxima. Obrigadão, Mauro. Um grande abraço para você, para todo mundo, aproveitem bem o carnaval, e depois, na semana que vem, a gente volta com tudo de novo. É isso aí.